pessoal, estamos aqui com mais uma aula nessa sequência de aulas de Química do ensino médio, tá bom? E a gente está vendo com o comportamento gasoso, ok? A gente já falou um pouco sobre a atmosfera, sobre a questão de gases que estão relacionados dentro da atmosfera, as funções que eles exercem, tá bom? E agora nós vamos tratar um pouquinho sobre as leis experimentais do comportamento gasoso. Leis experimentais, as questões dos experimentos que foram feitos para que pudessem entendermos esse comportamento, tá certo? Então, de antemão, nós temos a lei de Boyle, que está relacionada à questão de pressão versus volume a temperatura constante. Aí temos aqui apresentado pelo livro, na página 4, que situações cotidianas, como uma criança enchendo o ar de um pneu da bicicleta, a bola de futebol ou um balão de aniversário, tá? A questão da liberação e da pressão desse gás dentro desses objetos está relacionada a isso. Entretanto, gases, durante essas transformações, percebe que à medida que bombeamos o ar para o interior de um pneu, aumenta-se a pressão e se torna cada vez mais difícil o acréscimo de nova quantidade de ar. É observar uma transformação física dos gases, ou seja, nós temos um balão ou um pneu de uma bicicleta. Ele, naquele lugar, naquele recipiente ou naquele objeto, só cabe uma quantidade de gás certa. A gente não pode colocar mais, ou o balão vai explodir, ou o pneu também da bicicleta ou da moto pode estourar, tá bom? Então essa questão desse gás e dessa questão de pressão naquele lugar está relacionado ao volume que ali cabe. Ah, professor, mas a gente nem vê o gás, a gente nem vê o ar, a gente não vê o oxigênio. Mas, como eu já disse nas aulas passadas, ele exerce uma pressão e ele exerce um volume em dado lugar. Seja numa bexiga de aniversário, seja num frasco que a gente fecha, seja num pneu de uma moto, ou seja até num copo, a gente virando dentro de uma bacia com água, aquele ar fica dentro do copo e a água não consegue entrar ali porque aquele lugar já está sendo ocupado pelo gás, mesmo que a gente não veja, mas ele está ali. Então essas leis experimentais estão aí para provar isso e para determinar que isso é possível e é viável, tá bom? Então no final do século XVII e o início do século XVIII, o cientista como Boyle, Charles e Avogadro formularam as leis matemáticas que traduzem o comportamento molecular das substâncias, tá certo? Então esses caras aí no final do século XVII, no início do século XVIII, já começaram a trabalhar forte sobre isso, sobre essas leis matemáticas que para entender mais a fundo esse comportamento dos gases. Aqui na página 4 nós temos essas equações que eles trabalharam, toda delineada com alguns exemplos, para que a gente possa entender como esses gases se comportam, tá bom? Por essa relação, podemos observar ainda que a pressão varia com o inverso do volume, tá bom? Ou seja, se o volume aumentar, é porque a pressão diminuiu. Tipo, a gente está pressionando uma bomba para encher um pneu, tá? Quanto mais a gente pressiona, mais aquele volume de ar vai se enchendo dentro do recipiente. Quando a gente para de pressionar, aquele volume ele fica também parado ali, não começa a entrar outro tipo de volume lá dentro. Em outra maneira de se verificar essa lei é por meio de um gráfico. Eles apresentam aqui um gráfico, tá bom? Gráfico da pressão em função do intervalo do volume. Nesse caso, encontraremos uma reta à medida que a pressão do volume varia. Isso é característico de grandezas que variam de maneira inversamente proporcional. Ou seja, quando uma diminui, a outra aumenta, tá? Quando a gente para de pressionar, de colocar pressão ali, o volume aumenta, tá certo? Quando o volume diminui, a questão da pressão está aumentando, inversamente proporcional à outra. Então esse gráfico, a gente pensa assim que é assustador, na verdade está dizendo basicamente isso, essa questão de correlação de uma para com o outro, tá bom? Então na forma matemática que assumiremos para a lei de Boyle, é que o produto dessa pressão pelo volume de uma dada massa de um gás, a temperatura é fixa e numericamente igual à constante, tá bom? Então, aqui abaixo nós temos essa constante
e diz que a importância dessa lei para ele está no fato de, por determinar o volume de um gás, assume uma nova condição de pressão, desde que a temperatura do sistema se mantenha constante, tá bom? Então, essa temperatura tem que estar constante, independente dessa variação de volume ou de pressão. Isso para essa lei experimental desse cara aqui que determinou para nós, ok? Então, mais adiante nós vamos ver outros tipos de lei para essas equações e alguns tipos de gráfico também se comportando de forma diferente, tá? A lei de Charles, na página 200, na página 5, na verdade, numa dada pressão, o volume é ocupado pela massa fixa de um gás. Varia de maneira diferente e proporcional à temperatura absoluta, tá? Então, matematicamente, podemos escrever essa relação da seguinte forma, tá? Aí temos aqui a fórmula embaixo, observe aí no livro de vocês, temos T ou V igual a KT, tá bom? Ou V dividido por T igual a K, ok? Algumas letras que quando essas letras aparecem os números das equações dos gráficos, a gente consegue fazer a substituição e dar os valores matemáticos para essa forma. Então, quando a gente começa a falar de gás, a trabalhar sobre gás dentro dessa disciplina, a gente vai ver todas essas características que influenciam diretamente nessas possibilidades e nessas características próprias para essas leis, tá bom? Então, esses gráficos aí estão trazendo apenas ainda informações com letras. Quando esses números vierem a aparecer, é aquilo que eu já tinha dito a vocês, é a questão da substituição dessas letras por esse número, tá? Então temos aqui outro gráfico, abaixo dessa equação aí de Charles, que no gráfico notamos que a reta que está em vermelho, não toca os eixos das origens, tá? Nem o eixo X, nem o eixo Y. No entanto, se fizermos um extrapolamento dessa reta para temperaturas menores, independentemente do gás, todos atingem um ponto de volume nulo, tá? No mesmo valor de temperatura. Essa temperatura é zero e absoluta. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê esse gráfico. Essa questão de temperatura está variando, ela está reta. Diferente do gráfico anterior, que ela tinha uma curva que apresentava essa curva diretamente a questão da temperatura, que ela estava na questão de variação, de mudança, ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai observando essas características, essas posições dessas leis, para elas se enquadrarem dentro das atividades que o livro vem nos propor, tá bom? Então, já na página 6, 7 e 8, nós temos essas atividades que vocês podem executar no livro de vocês, e diante de qualquer eventual dúvida que venha a surgir, entre em contato conosco, que a gente possa auxiliar de forma direta nessas atividades, tá bom? Atividade na página 6, na página 7 e na página 8, tá? Na verdade, a página 6 e a página 7 é a atividade do conteúdo, e a atividade complementar para vocês aí do ensino médio está na página 8 e na página 9, tá bom? Então, essa é a nossa aula, ficamos por aqui. Nas próximas aulas nós vamos executar ainda outras características desses gases, e qualquer dúvida, como eu já tinha dito, só é entrar em contato conosco, tá bom?